Romanos 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 31, leiamos. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta. Meus queridos, nós vamos pensar nesta noite sobre o tema liberdade do medo. O medo é algo que tem ocupado mente e corações nesse tempo. Se aumentou muito as pessoas que estão sofrendo com problemas relacionados à ansiedade, e isso tem levado a desencadeado muitas outras situações que têm complicado relacionamentos no trabalho, relacionamentos sociais, relacionamentos familiares, e muitas pessoas estão passando por muitos problemas relacionados a isso. E por isso a nossa proposta nesta noite é que a gente possa se voltar para as Escrituras. O que a palavra de Deus está nos dizendo nesta noite? O que ela pode lembrar o meu coração e o seu coração? O que Deus pode trazer para cada um de nós, para refletirmos, não só enquanto estivermos aqui, nesse momento juntos estudando a palavra, mas também no nosso dia a dia, na nossa caminhada, quando nós tivermos que realmente colocar isso tudo à prova, quando formos desafiados a enfrentar situações que nos causam temor, ansiedade, preocupação, medo. O texto que nós lemos, se você observar aí o versículo de número 1, ele começa com a seguinte expressão: agora, pois, ou agora, portanto, já nenhuma condenação. Olha que expressão maravilhosa. Nenhuma, o quê? E como que termina esse capítulo 8? Quem nos separará? Tem algo que pode nos separar de Deus? Bom, então se não tem condenação para aqueles que estão em Cristo, e nada pode nos separar, não há separação, por que então temos medo? Por que enfrentamos o medo? Por que passamos por situações que nos amedrontam? Seja em relação a nós mesmos, seja em relação ao cônjuge, seja em relação aos filhos, seja em relação a familiares, seja em relação ao noticiário que se apresenta. O texto que nós lemos, amados, vai falar, a partir do capítulo 7,
o apóstolo Paulo vai apresentar aos irmãos da igreja de Roma e também para nós, que existe um problema muito sério em relação ao homem, que se chama pecado. O problema seríssimo que nós enfrentamos não é o noticiário sobre a inflação, sobre os preços dos alimentos ou dos bens e serviços que nós precisamos, não é o salário, não é as questões de saúde, mas o maior problema do ser humano é o pecado que nos assedia, que está diante de nós, e nós precisamos vencer esse problema a cada dia. E Paulo, então, escrevendo aos Romanos, ele vai falar no capítulo 7 sobre essa situação. Ele vai falar sobre a lei que aponta para o pecado. Mas aqui no capítulo 8, ele está dizendo, portanto, não há condenação. Mas por que isso acontece? Por que não há condenação? Por que nada, Thalita, pode nos separar de Deus? Poderíamos resumir, se observarmos esse capítulo, que é por causa da ação do Espírito Santo, na minha vida, na sua vida. Por 19 vezes nesse capítulo vai ter essa expressão Espírito Santo. É o Espírito Santo quem age, é o Espírito Santo quem nos fortalece, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, é o Espírito Santo que aplica em nós a salvação, é o Espírito Santo que alimenta, a nossa vida, é o Espírito Santo que vai nos consolar frente aos desafios da nossa caminhada. Vamos então tirar algumas lições deste texto, que tem a ver com essa liberdade do medo. Neste capítulo, nós vemos que é uma bênção saber que o Espírito Santo age em nosso favor. É uma bênção saber que o Espírito Santo também age em nós, que se não fosse a ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, certamente a nossa situação seria de uma calamidade muito maior. Eu às vezes me pego pensando como que é a vida, como é a vida de uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Como será a vida de uma pessoa que não tem o Espírito Santo? Que não é um convertido ao Senhor Jesus. Aqueles que se converteram há pouco tempo, ou aqueles que vieram de uma vida longe de Deus, talvez vão se lembrar como que era a sua vida antes de conhecer a Jesus. Quais eram as suas motivações? O que ocupava a sua mente, o seu coração? O que era prioridade para você? Mas além de operar em nós, o Espírito Santo também opera através de nós, para sermos bênção na vida de outras pessoas. Meu querido irmão, minha querida irmã, é certo que por causa da ação do Espírito Santo na nossa vida, a vitória já está garantida. Porque o texto vai dizer para nós, se você olhar aí no versículo de número 37 e 38, diz, em todas estas coisas, porém, somos mais que por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem morte, aí ele vai dizendo a partir do versículo 38, mas no 37 ele vai dizer, somos mais que vencedores. Significa que não seremos vencedores, pode ser que seremos vencedores, não, somos, é algo já concretizado. Aquele que está em Cristo não tem condenação, já venceu o pecado. É claro, enquanto estivermos aqui, há uma luta ainda contra o pecado, mas não há condenação. Não tem como sermos condenados a partir do momento que realmente reconhecemos o Senhor Jesus como Salvador de nossas vidas. A partir do momento que nós entendemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, nós somos mais que vencedores. Então, meus irmãos, por que temer pessoas? Por que temer o noticiário? Por que nos amedrontarmos com as situações que acontecem ao nosso redor? De uma forma bem simplória eu posso dizer
que muitas vezes ficamos atemorizados, somos tomados pelo medo, porque nós nos esquecemos um pouco de que Deus cuida de nós, de que Deus nos sustenta. Nós nos esquecemos dessa promessa de que somos vencedores, de que nós somos cuidados, de que nós somos amparados e que não há nada que vai nos separar desse amor de Deus, nenhuma condenação. Tem a ver com a nova vida em Cristo. E o texto vai mostrar para nós, e eu quero aqui pegar algumas divisões desse texto, do versículo 2 ao versículo 4, a palavra de Deus nos diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, aí você coloca seu nome, te livrou, Creuza, te livrou Gilmar, te livrou Belo. Olha o que o texto diz para nós: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim, olha a finalidade, o propósito, leiamos juntos, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andamos segundo, mas o Espírito. Se eu ando segundo a carne, que vontade que eu vou fazer? Hein? Vontade da carne. E se eu e você fôssemos colocar em prática a vontade da carne, talvez nós nem estaríamos aqui nesta noite. Mas se andamos no Espírito, nós vamos fazer a vontade nossa, carnal, humana. Não, nós vamos fazer a vontade do Espírito. Isso significa, amados, do versículo 2 ao versículo 4, o apóstolo Paulo vai mostrar para nós que nós somos libertos, e nós somos libertos pelo poder do Espírito Santo. Eu e você somos livres do poder do pecado. Nós temos a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade não é simplesmente o aspecto de você poder ir e vir, como está na Constituição do nosso país, que está até sendo tentada, cerceada aí o nosso direito de ir e vir. Não estamos falando disso. Nós estamos falando da liberdade do poder do pecado. Por causa do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, eu e você podemos dizer não à carne. Não por nós mesmos, mas por causa do Espírito Santo que nos libertou do poder do pecado. Glória a Deus por isso, amados, porque nós temos essa bênção. Eu e você podemos dizer não ao pecado, dizer eu não quero fazer isso porque isso é da carne, eu quero fazer a vontade do Espírito. Mas também uma segunda parte do texto é do versículo 5 até o versículo 8, vamos ler juntos? 5 a 8, porque para a carne, Espírito e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Veja, amados, aquele que realmente vive debaixo da liberdade do Espírito Santo, agora ele não somente é liberto, não somente agora o pecado tem mais poder sobre esta pessoa, sobre eu e você, mas também a nossa mente vai mudar. Mudando a nossa mente, nós agora temos essa mente do Espírito, certamente os nossos projetos de vida vão ser diferentes. O texto vai dizer para nós, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas, do quê? Da carne.
Mas, a parte B desse versículo 5, os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Pergunto para você, o que você quer para a sua vida? Você quer morte? Você quer destruição? Você quer isso? Alguém quer? Hein? Alguém quer morte? Destruição? Não, certamente que não. Mas a parte B do versículo 6 vai dizer para nós: mas o pendor do Espírito é o quê? Vida e paz. Certamente você quer vida e paz, não é verdade? O mundo diz sobre paz, o mundo faz até passeata pela paz. E eu me lembro certa vez que um artista muito famoso, ele participou de uma passeata no Rio de Janeiro, pedindo paz, há uns anos atrás. E aquilo assim muito me chamou a atenção e eu fiquei intrigado com aquilo, porque esse mesmo personagem que estava lá na passeata pedindo paz, é um tremendo usuário de droga, conhecido. E eu fiquei pensando, como que uma pessoa, diante de uma guerra do tráfico no Rio de Janeiro, vai para uma passeata pedindo paz, sendo que ele está alimentando esta guerra do tráfico? Não é incoerência? É muita incoerência. Como que você pede paz, sendo que você alimenta algo que não traz paz, mas traz destruição? E quantas pessoas morrem por causa disso? Aqueles que são do Espírito estão buscando o quê? Vida e paz. Meu querido irmão, lembre-se que por causa do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, nós não somos somente libertos do poder do pecado, mas também a nossa mente é transformada. O pendor, aquilo que realmente vai trazer motivação para o nosso coração, é aquilo que é eterno, é aquilo que vai trazer vida, é aquilo que vai trazer paz, porque a carne, ela luta contra Deus, ela é inimiga de Deus. Quando nós fazemos a vontade da carne, nós estamos lutando contra a própria vontade de Deus, e nós estamos dando vazão ao pecado. Isso significa, irmãos Marina, que a gente precisa encher mais do Espírito Santo, que a gente precisa buscar mais enchimento do Espírito Santo, para que nós possamos agradar a Deus. Olha o que diz o versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se eu e você desejamos verdadeiramente agradar a Deus, eu devo lembrar, você deve se lembrar, que a nossa mente agora é uma mente diferente, é uma mente eterna, é uma mente celestial, porque o Espírito Santo habita em nós. Agora aquele que está na carne, infelizmente não tem como agradar a Deus. Às vezes a gente quer exigir da sociedade algo que ela não tem como fazer, sabia? Como você quer exigir que o seu vizinho que não tem Jesus no coração, não conhece o Evangelho, não conhece a palavra de Deus, ele seja uma pessoa bastante coerente? Tem como você exigir? Tem como nós exigirmos do nosso vizinho, do nosso colega de trabalho, que não conhece Jesus, que não foi convertido, que ainda não tem o Espírito Santo, que ele se porte adequadamente, que ele se vista adequadamente? Não tem como, amados, nós exigirmos isso da sociedade. Só o Evangelho é que vai transformar, só o Evangelho que vai mudar a vida das pessoas. Eu não estou falando que nós vamos concordar com o erro, não estou dizendo isso. Então vamos ficar calados diante dos problemas da nossa sociedade. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que é impossível alguém que não tem a mente de Cristo ser amigo de Deus e fazer a vontade de Deus, porque a tendência dele é fazer o que é errado, é fazer a vontade da carne, é alimentar o pecado que jaz na sua vida. Mas também, em terceiro lugar, a partir do versículo de número 9 até o versículo de número 15, nós temos outro aspecto aqui, desta liberdade que nós temos, a partir da ação do Espírito Santo na nossa vida. Diz assim: vós, porém,
não estais na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Até aqui. Meus irmãos, versículo 11 diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. O que isso significa? Eu e você passamos a ser a habitação do Espírito Santo. Eu te pergunto, se o Espírito Santo habita a minha vida, a sua vida, será que realmente eu posso continuar falando o que eu falo? Se realmente eu sou a habitação do Espírito Santo, será que eu posso agir do jeito que eu estou agindo? Se eu sou a habitação do Espírito Santo, será que eu posso continuar indo onde eu estou indo, caminhando por onde eu estou caminhando, trilhando o caminho que estou trilhando? Eu e você precisamos refletir sobre isso. Porque a partir do momento que eu sou liberto do poder do pecado, que eu tenho uma nova mente, uma mente renovada, transformada, eu tenho que me lembrar também que eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo, ele testifica no meu coração e no seu coração, em nosso interior. Veja o versículo 16 e 17. Leiamos juntos, 16 e 17. O próprio testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia, irmãos. Olha só, o texto está dizendo para nós que o Espírito Santo testifica em nosso coração, ele testemunha no nosso interior, de que nós verdadeiramente somos agora diferentes. O Espírito Santo vem para confirmar no meu coração e no seu coração que nós somos filhos de Deus, e nesta condição de filhos, nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Louvado seja o Senhor, amados, porque por causa disso, nós podemos desfrutar de inúmeras bênçãos do Pai Celestial. E aí eu te falo o seguinte, meu querido irmão, minha querida irmã, por que ficar mendigando com as coisas da carne? Muitas pessoas que se dizem cristãs estão mendigando com as coisas da carne. Se eu e você somos herdeiros com Cristo de todas as bênçãos, porque Deus é dono de todas as coisas nesse mundo, porque Deus quer um relacionamento comigo e com você. Veja que bênção. Você às vezes não é atendido nem pelo gerente de uma empresa às vezes, mas o Deus Todo-Poderoso, que criou todo esse universo, Ele ouve a nossa oração.
Porque o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque nem orar a gente sabe, mas o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, até mesmo de orar. Então, meu irmão e minha irmã, nós temos esta bênção, mas esta bênção, ela vem acompanhada de uma responsabilidade, porque no finalzinho do versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer, se com ele sofremos, ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nesta caminhada da vida, pode ser que nós vamos passar por sofrimentos por causa de Cristo, por causa de sermos do Espírito Santo, por causa de ter essa mente transformada, por causa de ser a habitação do Espírito Santo, pode acontecer que nós vamos passar por sofrimento. Mas o apóstolo Paulo lembra, que se com ele sofremos, também com ele seremos, o quê? Glorificado. Jesus já ressuscitou, Jesus já está à destra do Pai, Ele é o primogênito, Ele é o primeiro, Ele é aquele que abriu a porta, e eu e você somos herdeiros, juntamente desta bênção maravilhosa. O texto continua, a partir do versículo 18, nós não vamos ler, mas do versículo 18 até o versículo de número 30, ele vai mostrar para nós que tem um problema que nós vamos enfrentar. Eu vou resumir aqui bem rapidamente. É que não somente eu e você, não somente os seres humanos, mas toda a natureza, sejam árvores, sejam plantas, flores, sejam rios, lagos, oceanos, atmosfera, luzeiros ao redor do mundo, nesse planeta, toda esta criação, ela está gemendo, ela está sofrendo por causa do pecado. O pecado, ele trouxe consequências terríveis para o homem. E quantas vezes a gente já ouviu aí falar, não é? Que a mulher multiplicou lá as dores do parto, o homem agora vai ficar mais cansativo, adquirir o sustento. Não é que ele não trabalhava, ele já trabalhava, mas agora tem os matos, né? Tem os carrapichos, tem alguns problemas aí, mas também toda a criação geme, aguardando a redenção. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer a partir do versículo 18, o versículo 19, por exemplo, ele vai dizer, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quando que vai ser isso, essa revelação de quem são os filhos? Quando vai ser? Na volta de Jesus, vai ser revelado, pois a criação está sujeita à vaidade, e aí ele vai dizendo sobre isso aqui, versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então toda essa criação, amados, ela está sofrendo. Então quando há esses descontroles da nossa natureza, isso é mostrando para nós, que esta natureza está aguardando a redenção, para que a coisa flua normal, para que a coisa seja restaurada, para que toda essa natureza seja restaurada pelo nosso Deus. Então a própria natureza almeja esse dia da volta de Jesus, aguarda essa manifestação de quem são os verdadeiros filhos do nosso Deus. E diante desse sofrimento todo, que até a própria natureza está passando, e anseia, como diz o texto, esse momento de redenção, é importante nós lembrarmos que é necessário esse resgate da criação. E quem fez isso por nós? Jesus. Jesus fez isso por nós. Jesus realizou isso. E cabe a mim e a você celebrarmos
que um Deus tão santo, um Deus que é todo justiça, enviou seu Filho, que também é santo, para se humilhar a ponto de se tornar um feto. Você já parou para pensar? Submeter-se à criatura, ser gerado no ventre de Maria. Aqui crescer, aqui viver neste mundo, por grande amor, para nos redimir e com isso redimir toda a criação. Olha o que diz o texto a partir do versículo de número 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Veja, irmãos, como está o seu coração? Como está a sua vida? Alguns estão na correria, numa correria desenfreada, buscando conquistar algo. E quando eu faço essa pergunta aqui, essa colocação para os amados, eu não estou dizendo que você não deve sonhar, não deve almejar coisas daqui, mas desde que essas coisas não tirem os nossos olhos de lá, daquilo que é eterno, daquilo que é duradouro. Porque eu e você estávamos condenados juntos com todos os demais a vivermos eternamente aprisionados ao medo, a não ter uma esperança. Esta é a verdade. Porque quem não tem Jesus não tem esperança. Quem não tem o Espírito Santo no seu coração e na sua mente não tem esperança. Sabe por quê? Porque a esperança dele está em coisas daqui. E essas coisas podem falhar. Os mais antigos aí vão se lembrar da frase que eu vou falar: a poupança, não sei o que, continua numa boa. Você lembra? Cadê esse banco? Hein? Faliu. Fechou as portas. Então, para os mais novos, eu vou dizer: a poupança Bamerindos continua numa boa. Cadê o Bamerindos? Se foi. Não tem mais. Não existe. Estou citando um exemplo aqui, irmãos, de que a empresa mais poderosa deste mundo, ela pode falhar, ela pode falir, ela pode fechar as portas. O governante que você tanto confia, ele pode errar, ele pode mudar de opinião, porque é algo muito comum os políticos mudarem de opinião e mudarem de lado. Não é só no nosso país, é no mundo todo. Que às vezes a gente acha que tem coisa que só acontece no Brasil. Não, é no mundo inteiro. As pessoas mudam de opinião, mudam de projetos, mas o nosso Deus não muda. O nosso Deus é imutável. E Ele enviou o Espírito Santo para trabalhar no meu coração e no seu coração, para nos lembrar disso, que nada pode mais nos acusar,
nada mais pode nos distanciar. Eu e você, nós já somos vencedores. Então é tempo de celebrar, meu irmão, minha irmã, é tempo de adorar, é tempo de agradecer, é tempo de deixar de lado qualquer coisa que nos leve a ficarmos atemorizados, com medo, apreensivos, porque eu e você somos mais que vencedores. Louvado seja o Senhor. Portanto, eu e você não vivemos mais para conquistar, porque tudo já foi conquistado por Cristo ali na cruz, e a herança é para mim e para você, e se a herança já está garantida, por que ter medo? Vamos ler o versículo 38 e 39 para a gente partir para o nosso encerramento? Ler juntos e bem fortes, versículo 38 e 39, porque estou bem certo. Ah, meus irmãos, se o capítulo 7 aponta para uma lei, e aponta para o pecado, e o pecado tenazmente nos assedia, o texto vai dizer para mim e para você agora, hoje, nesse momento, que é tempo de nós nos unirmos, de estarmos mais juntos um do outro, de cultuarmos a Deus, de celebrarmos o Senhor, porque nós podemos ter paz. O mundo pode estar em guerra, mas eu e você podemos ter paz. O mundo pode estar recheado, entre aspas, de violência, de morte, de destruição, mas eu e você temos vida. O mundo pode estar num total desespero, preocupado, se vai ter liberdade ou se não vai ter liberdade, mas eu e você podemos celebrar a verdadeira liberdade do poder do pecado, a liberdade em Cristo, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisas do presente, porvir e poderes, nem altura, profundidade, nem qualquer criatura pode me separar, pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, vamos adorar mais o Senhor, vamos louvar mais o Senhor, vamos agradecer mais o Senhor pelos feitos dele na minha vida e na sua vida, vamos nos voltar mais para o Senhor, e quando vier situações que vai tentar nos afastar de Deus, nós possamos nos lembrar desse texto de Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus está dizendo, paguei pelo fulano, paguei pelo cicrano, paguei pelo beltrano. É como se Jesus a todo momento dissesse isso. O acusador está lá. Lembra da história de Jó? Lembra dos amigos de Jó? Lembra do próprio Satanás dizendo, Jó serve o Senhor porque ele tem tudo, ele tem casa boa, ele tem fazenda, ele tem gado, os filhos dele são crentes de verdade, quando eles fazem festa, depois Jó faz lá um culto junto com os filhos para confessar os pecados e adora o Senhor, é vida boa, por isso que ele te adora. Não foi essa a acusação de Satanás? Tira isso para ver se ele continua te adorando. O que aconteceu? Deus permitiu que Satanás tocasse e tirasse aquelas coisas. E Jó passou um tempo, ele não tinha nada mais. Não tinha mais os filhos. Não tinha mais os 10 filhos, não tinha mais o gado,
mas ele continuou adorando a Deus. Satanás novamente acusa Jó diante de Deus. É a vida dele também. Deus permitiu. Toque então na carne dele. E o texto diz que Jó ficou muito enfermo, muito dolorido, em muito sofrimento, a ponto da esposa dele dizer: é melhor você amaldiçoar a Deus. Deus esqueceu de você. Mas a palavra de Deus diz que nem assim Jó pecou, está escrito. Nem assim Jó pecou. Sabe por quê, irmãos? Jó é um exemplo de alguém que reconhece quem é Deus. Ele não estava preso às coisas daqui e do agora, mas a sua fé estava firmada em Deus. Eu fico pensando, se fosse eu e você recebendo a notícia dessa: todos os seus filhos morreram. Daí a pouco chega outra notícia: você perdeu todos os bens que você tinha, que você conquistou. Mesmo assim, Jó continua firme. Jó ainda não sabia desse texto que o apóstolo Paulo escreveu muitos anos depois, muitos mil anos depois. Mas ele já vivia esse texto. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É assim que começa esse capítulo 8. Mas esse capítulo 8 termina que nada pode nos separar. Nada. É nada, missionário Natanael, é nada. Você pode pensar em alguma coisa. Um poder, um governante, um exército muito poderoso. Pensa aí. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem principados, nem potestade, ou seja, nem demônio que está a serviço de Satanás pode nos separar do amor de Deus. É impossível algo ou alguém ou algum poder ou alguma ação nos separar do amor de Deus. Por isso é que nós já somos vencedores. Viva assim, meu querido irmão. Caminhe assim. Viva lembrando de que eu e você estávamos condenados ao inferno, a vivermos totalmente longe de Deus, mas Jesus morreu por mim e o Espírito Santo aplicou isso no meu coração e no seu coração. Se você está aqui nesta noite e ainda não tem essa convicção, peça ao Espírito Santo que trabalhe o seu coração para que você tenha essa convicção. Você que está nos assistindo pela internet, se você não tem essa convicção, peça que o Espírito Santo dê essa convicção de que você não é mais condenado, de que você não está mais aprisionado ao pecado, mas que agora você tem uma nova vida. E você, meu irmão, que já sabe disso, viva assim, não tenha medo, não fique atemorizado com as coisas que acontecem por aí, porque nada pode nos separar desse amor grandioso de Deus para com a minha vida, para com a sua vida. Lembre-se disso, Deus está no controle de todas as coisas. Deus não tem poder limitado, nada pode limitar Deus, nada pode impedir Deus de agir. Pode ser quem for, pode ser o poder que for que tentar se levantar contra Deus, não pode impedir a ação de Deus, porque Ele tem todo o poder, Ele é o soberano, Ele é que governa todas as coisas, Ele tem o controle nas suas mãos. Louvado seja o Senhor por isso. E o lado bom também, meu irmão e minha irmã, é que eu e você somos herdeiros dessa bênção. Eu e você podemos desfrutar dessa bênção, de conversar com Ele todo dia, de falar com Ele o que vai no nosso coração. Senhor, hoje eu estou triste, hoje eu estou aborrecido, Senhor, hoje eu estou temeroso, hoje eu quero ficar aqui no meu cantinho, não quero falar com ninguém, Senhor, me ajuda. O salmista não disse? Por que está abatido a minha alma? Por que está perturbada?
Mas logo no versículo 2, espere em Deus, ó minha alma. Ele se lembra de Deus. Vamos nos lembrar de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos falar com o Senhor, curva a sua cabeça.